Aleluia, Jesus. Tem misericórdia. Nos ossos, amém? Está fraquinho, recebe poder nos ossos em nome de Jesus. Glória a Deus. No vale de osso seco, o Senhor disse: Ezequiel profetiza, Ezequiel. E naquele momento, aquele exército, aleluia, se levantou com vida. E nesta noite tenha vida com Jesus. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor, que Ele está aqui neste lugar. Medita na letra desse louvor. Deus está aqui, igreja. Não, aleluia, se desvie da presença do Senhor, mas continue na caminhada, porque Deus é fiel contigo. Aleluia. Olha o que Ele fala. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre escapo perto. Os montes e vales atravessam por ti. Aleluia. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído das hostes do mal.
estrada. Mas se algum problema console agora, é o que ele diz: fale com Jesus, fale com Jesus, fale com ele nessa noite. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você sabe tudo, lute e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Levanta a sua mão e ouve. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele estende teu pranto e atende, basta acreditar. Todos que dê sua mão para o céu, ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Diga para ele: só Jesus para te ajudar. É só ele na tua vida, é só ele que pode fazer o milagre na tua história. Eita Deus fiel, aleluia. Eu não conheço você, nem sei tua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com ele, fale com Jesus. Toda angústia, aleluia. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, lute e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz, ele é a luz. Louve ele. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende teu pranto, ele entende o teu coração, mande acreditar. Pode estender sua mão para o céu, ele é amigo, ele é justo e fiel. Mas o impossível se torna, aleluia, para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Levanta a sua mão e diga: só ele por mim. Ouve ele nessa noite. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai te consolar. Ele entende o teu pranto e atende, basta acreditar. Pode estender sua mão para o céu, ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, aleluia, para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Quem crê que nesta noite ele te ajuda, aleluia, receba a tua vitória nesta noite. Receba o teu livramento nesta noite, porque o Senhor, ele falou ao teu coração, ele vai continuar falando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele conhece, aleluia, o teu deitar, o teu levantar, o teu caminhar. Deus está aqui no controle de tudo, aleluia, e ele vai estender a mão sobre a tua vida, ele vai te levantar, aleluia, para que você venha permanecer na presença do Senhor Jesus. E noite de vitória Deus ele tem para entregar o seu povo. O Senhor está aqui, igreja, não duvide. O Senhor está aqui, ele marcou o encontro com cada um que está aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui um versículo bem rápido da palavra do Senhor. Glória a Deus, que se encontra lá no livro, glória seja amado o nome do Senhor,
livro, glória a Deus, de 2 Reis, glória a Jesus, no capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus para o nosso coração. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos, esta hora, levará uma medida de farinha e 2 medidas de cevada da porta de Samaria. Porém o capitão, cujo na mão do rei encostava, e na mão de Deus, e disse: eis quando o Senhor fizeste as janelas do céu, poderá isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E o verso 3 diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, quais disseram uns aos outros: para o que estaremos aqui até morreremos? E disse: entramos na cidade, na fome na cidade, morremos ali e ficamos aqui, também morremos. Vamos então para o arraial dos assírios, e nos deixe vier, e viveremos, e nos mataremos, então somente morreremos. E o 5 diz: levantaram o crepúsculo ao arraial dos assírios, porém chegando à entrada do arraial dos assírios, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fez ouvir ao arraial dos assírios o ruído de carros e cavalos, com o ruído de grande exército, que de maneira disseram uns aos outros: eis que Israel alugou contra os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para que vierem um contra nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As janelas dos céus estão abertas para você nesta noite. O profeta Eliseu, ele falava com Deus através da sua palavra. E toda vez que Deus falava com o profeta Eliseu, Eliseu foi tomado para falar aquilo que o Senhor tinha preparado. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu, ele falou assim: de manhã ou à tarde, ao mesmo momento dessa hora, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que ele tomou 2 medidas de farinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e levaram até a porta de Samaria. E Eliseu falou ao capitão, dizendo: olha, não responda, não encoste o rei, porque as janelas dos céus estarão abertas para vós. E a palavra do Senhor vai dizer que havia 4 homens leprosos, ou seja, para que eles não viessem olhar e nem observar. E quando a palavra do Senhor vai dizer que ele disse: entraremos, viveremos e morreremos, um aqui, um com o outro. E quando entrarmos na cidade, morreremos e viveremos aqui. O que Deus ele tem para falar nesta noite, igreja, é: coma aquilo que o Senhor colocar na sua vida. Deus ele tem preparado uma grande vitória para você. Quando Deus falou com eles, disseram uns aos outros: olha, entramos na cidade, morreremos e ficaremos ali. E a palavra do Senhor vai dizer que um disse aos outros: entraremos no arraial dos assírios e morreremos e ficaremos ali. Aí a palavra vai dizer: então se levantou um crepúsculo no arraial dos assírios, porém chegando na entrada do arraial dos assírios, houve um grande ruído de carros e cavalos e cavaleiros, e Deus falou com aquele povo. Diga nesta noite: Deus ele fala comigo através da sua palavra. E nesta noite saia daqui com a convicção que Deus ele manda na tua vida e você tem que obedecer. Às vezes a gente não obedece à voz do Senhor. E quando eles entraram no arraial dos assírios, não havia ninguém lá, porque Deus deu uma ordem para que eles fossem lá. Ele fosse no arraial e não avistou os ateus, não avistou ninguém ali.
porque aquela rua, aquela casa, aquele povo que se levantou contra o povo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que então se levantaram, aleluia, de manhã e levaram os heteus, os reis, aleluia, egípcios, e vieram, se levantaram contra ele. E a palavra vai dizer, glória a Deus, que por isso eles fugiam e se levantaram, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus cavaleiros. E a palavra vai dizer, para que eles viessem ter vida, eles tinham que fugir do arraial dos assírios, para que eles não morressem, para que eles não perecessem, para que eles não se destruíssem. E a palavra vai dizer que chegando os leprosos, aleluia, no arraial dos assírios, tomou a toda a tenda, morreram e beberam e ficaram ali. O que Deus está dizendo através dessa palavra é que Ele sabe o teu futuro, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe o que você está lutando nesta noite. Deus está dizendo, olha, e eles levaram prata, ouro, aleluia, roupa, então voltaram, entraram na tenda e eles se esconderam, os leprosos, dentro da tenda. Glória a Deus. O que Deus está dizendo nesta noite, igreja, olha, não fuja do teu chamado, não fuja daquilo que Deus preparou para a tua vida, meu irmão, para a tua vida, Luciano, para a tua vida, Sandra, Everton. Deus, Ele tem algo especial para cada um que está aqui. Deus, aí no capítulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo 6, Eliseu, ele faz o machado cair e flutuar, e abriu o rio Jordão, e a palavra vai dizer, aleluia, que o ferro caiu, mas a madeira continuou, e o machado flutuou. Deus, Ele está dizendo nesta noite, olha, eu vou te livrar da mão dos assírios, eu vou te livrar da mão dos inimigos, eu vou te livrar da mão de Satanás, porque Deus, Ele nos livra da mão do inimigo. Deus, Ele nos livra, a igreja, da mão do inimigo. Deus, Ele nos livra da mão do diabo, porque o diabo, lá em João 10:10, ele disse, o diabo só veio para matar, roubar e destruir, e quando ele se levanta, ele cai. Ele pode se levantar contra a tua vida, mas ele só tem poder para cair. E Deus falou com o profeta Eliseu, olha, para que ele visse o futuro daquele povo. E Eliseu, ele era, aleluia, diferente. Eliseu, ele tinha o chamado do Senhor. Eliseu, ele tinha a convocação do Senhor. Eliseu, ele falava com o Senhor diariamente. Mas o Senhor respondeu a Eliseu. E nesta noite não é diferente. Olha, o Deus do impossível vai fazer na tua vida. Quando alguém diz, olha, você é um perdedor, você é um fracassado, você está no caminho errado, você diz, você levanta a mão e diga, eu creio que o Deus do impossível está comigo. Glória a Deus. Será que Deus não pode libertar o viciado, o alcoólatra? Deus liberta, Deus transforma, Deus traz para a presença dele. Mas hoje em dia, o que está faltando, como Deus usou a pastora Joelma, é a falta de amor, é a falta de confiança, é a falta de perseverança. Porque lá no livro de Daniel, no capítulo de número 12, no verso 3 e 13, ele disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros se levantarão para a vergonha eterna. Muitos estão, aleluia, morrendo, muitos estão perecendo, e eles disseram uns aos outros, morreremos, ficaremos aqui, habitaremos aqui, aleluia, e ficaremos, e morreremos, iremos até o fim. E Deus está dizendo, vá até o fim, porque o fim é melhor do que o começo.
Aleluia, não importa como você está passando a sua vida. Não importa se alguém está dizendo, olha, você é perdedor, você é perdedora. Saiba que a gente tem um Deus que é fiel, que é verdadeiro, que está aqui para operar na tua vida. Lá no livro, aleluia, de Números, no capítulo 22, Deus falou com Balaão, aleluia, Balaão, ele queria ser, aleluia, enganado por rei Balaque. Mas o rei Balaque, ele queria fazer um trato com Balaão, para que ele viesse a amaldiçoar o povo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Balaão, ele tentou, aleluia, amaldiçoar o povo de Deus. Quando Balaque, ele fez 7 altares, ele edificou, porque o rei Balaque, ele era um rei feiticeiro, ele era um rei, ou seja, que adorava a deuses pagãos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Balaão, ele espancando a sua jumentinha, porque Balaão, ele trabalhava, aleluia, com a sua jumenta, ele levava a comida através da sua jumenta. E chegou um dia que quando Balaão espancou a sua jumenta, quando Balaão maltratou do seu animal, Deus fez a jumenta falar para Balaão, dizendo, Balaão, aleluia, não espanque a tua serva, ou seja, não espanque o teu animal. E naquele momento Deus falou através da boca da jumenta para que Balaão parasse, aleluia, de espancar o animal. E quando Balaque tentou amaldiçoar o povo de Deus, Deus falou para Balaão, olha, enquanto Balaque colocou todo o pensamento negativo na vida de Balaão, Deus falou com Balaão para que ele não amaldiçoasse o povo de Deus. Mas Balaque, ele fez um trato, ele fez uma assinatura. Olha, Balaão, se tu amaldiçoar esse povo, tu vai receber algo. Se tu amaldiçoar este povo, tu vai receber algo da parte do Senhor. E nesta noite, quando Balaão, ele vai amaldiçoar, a palavra do Senhor vai dizer que não saiu nada. Balaão ficou travoso. Chegou a segunda vez, Balaão subiu o monte para amaldiçoar o povo de Deus, porque Balaque tinha jogado uma praga, tinha jogado uma maldição em Balaão. Na terceira vez, quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, aí Deus falou as palavras na boca de Balaão e disse, contra Israel, contra o meu povo, contra, aleluia, a minha igreja, não há encantamento, não há feitiçaria e não há mentira. Levanta a mão para o alto e diga, contra o povo de Deus, não há maldição, não há encantamento, não há feitiçaria, porque Deus falou pela boca do animal para alertar Balaão, aleluia. E na vida de Eliseu também não foi diferente. Eliseu, ele prediz o futuro daquele povo, mas os assírios queriam acabar com aquele povo. No arraial, aleluia, eles queriam morrer. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Eles deixaram de ouvir o que Deus tinha para falar. Eles deixaram de ouvir. É assim quando Deus fala e a gente desobedece, não é assim? Aí Deus manda e dizendo, olha, vá para um caminho e a gente vai por outro caminho. Aí Deus está falando, olha, minha igreja, diga para o meu povo, vá pelo caminho certo, vá pelo caminho direito, vá pelo caminho, aleluia, que leva você à vida eterna. Porque se Balaão, ele amaldiçoasse o povo de Deus, a vida dele seria o quê? Uma vida destruída. Porque Balaão, ele conhecia Deus, ele ouvia falar que Deus era bom, ele ouviu falar, mas Deus pegou a jumenta, o animal, porque Balaão, ele não acreditava, mas Deus colocou a palavra na boca do animal e falou por ele, para que ele não viesse cair no laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É alguém preparar uma armadilha, você sabe que vai cair e você continua no caminho errado. Balaão foi assim. Balaão, ele sabia que iria cair e ele foi, aleluia, na onda de Balaque. Balaque, um rei feiticeiro, um rei idólatra, um rei macumbeiro, aleluia, um rei que se dobrava diante dos deuses do inimigo.
Mas Balaão, ele teve uma confiança. Deus falou na boca de Balaão para que ele não amaldiçoasse o povo de Deus. Assim também foi na vida de Eliseu. Eliseu, ele fez o futuro acontecer. Eliseu, ele contou a sua história. E nesta noite você vai contar a sua história no nome de Jesus. Você vai contar a sua história. Quem sabe você veio aqui, aleluia, está chovendo, está doendo, mas a gente tem o que? A confiança de vir para a casa do Senhor e acreditar que Deus está no controle de tudo, que Deus, ele está no controle da nossa vida, que Deus, ele está no controle da nossa situação. Aleluia, glória seja amado o nome do Senhor Jesus, para que Deus, ele venha operar. Aleluia, glória a Jesus. Ele tem que edificar. E no capítulo 23 ele disse: fez Balaque e Balaão, aleluia, ofereceu um novilho de carneiro. Então disse Balaque: fica aqui junto ao holocausto, aleluia, que irei ao Senhor, e será que notificarei. Ele fez um altar. Ele preparou um altar de cordeiro, de carneiro, e disse: Balaão, fica aqui. E a palavra do Senhor vai dizer que ele preparou 7 altares e ofereceu cada cordeiro em um altar. E nesta noite o Senhor está dizendo: olha, não amaldiçoe. Aí ele disse: entrarás o Senhor, dizendo: venha amaldiçoar esta Israel. Como amaldiçarei o meu povo? Estarei o Senhor. Então ele não amaldiçoou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele disse: chama e amaldiçoa os filhos de Jacó, os filhos de Israel. E quando Balaão amaldiçoou, ele não amaldiçoou. Ele foi, aleluia, colocado no seu altar. E ele disse: amaldiçoa o povo de Deus, o povo de Israel. Nesta noite, igreja, sai daqui com a convicção, sai daqui com a confiança, sai daqui com a perseverança, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é conosco, o inimigo, ele não pode chegar na tua vida, o inimigo, ele não pode chegar na tua casa. Quando ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, ele foi fazer os seus altares, ele foi fazer o seu sacrifício, e Deus não deixou que ele amaldiçoasse, mas Deus cumpriu a promessa e disse: não adore a esse Deus do inimigo, porque nessa noite é noite de renovo, é noite de libertação. Diga nessa noite para Deus: Senhor, o Senhor é Deus que me abençoa de cima do céu e debaixo da terra, diz o Senhor Jesus. Acredite que Deus vai te abençoar. Confie que Deus está no controle de tudo. Aleluia. Confie que Deus, ele pode fazer na tua vida. Não, aleluia, não se dobre, não se humilhe, não negocie, aleluia. Porque aqueles 4 leprosos que estavam ali, eles se esconderam para não morrer. E Deus está dizendo nesta noite: olha, avisa o meu povo que vai chegar momento que a gente vai ter que se esconder, para que o diabo, ele não venha nos matar, para que o diabo, ele não venha nos destruir, para que o diabo, aleluia, quando Balaão subiu ao monte para amaldiçoar, Deus falou que ele queria detestar aquele povo, queria amaldiçoar aquele povo. O povo de Deus não tem que ser amaldiçoado, mas sim tem que gerar bênção. E nesta noite o Senhor está dizendo: olha, diga para o meu povo, Deuteronômio capítulo 28, ele diz: olha, certamente a bondade do Senhor, aleluia, louvado do Senhor Jesus Cristo, se atentamente ouvires a voz do teu Senhor, aleluia, glória seja amado o nome do Senhor, as bênçãos do Senhor te alcançará, as bênçãos do Senhor te alcançará e virá sobre ti. Bendito serás a tua casa, bendito serás o teu filho, bendito serás a tua família.